Estão todos bem dispostos? Amém, glória a Deus. Eu quero cumprimentar cada um de vocês com a paz e a graça de Jesus Cristo. Amém. Vivemos assim toda essa semana, mas hoje estamos aqui para adorarmos a Deus, para glorificarmos a Deus. E como já na introdução o irmão Américo já revelou que esse mês de março é o mês revelado, reservado para os homens dessa igreja se manifestarem. E eu quero já de uma vez aqui cumprimentar cada homem desta igreja com um abraço fraternal, especialmente aos líderes da união de homens, deixar também aqui a nossa gratidão pelo trabalho que eles têm feito e também deixar aqui o meu agradecimento por terem confiado a mim essa agradável responsabilidade de trazer aqui para vocês a palavra de Deus. Apesar do tema ser amplo, confia, amplia-te mas eu vou trazer um assunto semelhante, mas porém com outro título. Mas, irmãos, eu não posso deixar... já colocaram aí os meus slides, é? Ok, eu não posso deixar aqui de dizer uma palavra aos homens batistas. O que está passando aqui? Não está a trabalhar? Não é só a América que apanha, não, eu também. Ah, ao lado. É nesse lado. Pronto, aqui está. Irmãos, lendo a Bíblia, eu percebo pelo menos 4 necessidades que os homens têm. E aqui eu quero trazer para vocês essas 4 necessidades de um homem batista para outro homem batista. A primeira necessidade que o homem tem é de descansar em Deus. Muitas vezes nós queremos procurar o nosso descanso em outras formas de descansar o espírito, descansar o corpo. Isso é legítimo e é necessário. Mas descansar em Deus é algo diferente. Em Deus nós podemos renovar realmente as nossas forças espirituais. E uma outra necessidade que eu vejo nos homens é a necessidade de alimentar-se com a palavra de Deus. Ler a Bíblia não é uma opção, é uma necessidade. Então fazer isso, ler a Bíblia todo dia, é uma anotação na tua agenda que tem que estar escrito lá. Hoje eu tenho que ler a Bíblia. Isso é alimento, é alimentar-se com a palavra de Deus. Uma outra necessidade que eu vejo é ensinar a palavra de Deus depois de ser estudada, compreendida, aceita. Vai ensinar a alguém aquilo que você aprendeu. Tem muita gente necessitada de aprender a Bíblia e por isso não toma decisões certas. Toma decisões erradas, por não conhecer a Bíblia que você conhece, mas não ensina. Então essa é também uma necessidade do homem. E também servir como luz para o mundo com seu testemunho de fé. Mostrar para o mundo quem realmente você é. Todo ser humano tem fé. Até o ateu tem fé. Qual é a fé do ateu? Que Deus não existe. O problema é saber onde colocar a fé. Então nós testemunharmos que a nossa fé está em Jesus Cristo e na palavra dele. Esta é uma necessidade do ser humano. É uma necessidade que nós não podemos renunciar a essas necessidades. São 4 apenas que eu coloquei aqui, mas podemos enumerar várias outras, mas vamos ficar por aqui porque já nos desperta bastante sobre essas atitudes nossas aqui. Hoje eu quero trazer para nós aqui um tema chamado o santuário onde Deus habita. Pode abaixar um pouco aí o slide, porque sumiu a palavra principal desse texto aí. Mas lá está escrito assim, o santuário onde Deus habita. Eu queria que os irmãos, por favor, lessem comigo esse versículo que está em Êxodo 25:8. Vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, e isso é muito bom. Mas quem ainda não trouxe a sua própria Bíblia, está projetado aí no ecrã, e que está escrito assim. Eu queria, por favor, que todos acompanhassem um versículo
de poucas palavras, mas de um significado para nós enorme, muito grande. O que está escrito aí? E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Nós vamos ver aqui, o que Deus propõe aqui para Moisés, é para que ele alargasse as tendas e manda construir um santuário, e naquele tempo era em forma de tenda. E aqui, irmãos, vemos nesse versículo, um dos mais importantes da Bíblia. E compreender o que ele significa pode nos ajudar a edificar ainda mais a nossa vida espiritual. Então observe um versículo com tão poucas palavras, mas de um significado tão grande, que ele pode fazer uma grande influência na sua vida espiritual, de forma que ela seja realmente edificada. Sabemos que a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E colocou um casal, homem e mulher, no jardim do Éden. E Deus tinha plena comunhão com este homem e também com esta mulher. Ali no jardim do Éden, Deus vinha conversar com eles. Mas eles pecaram com Deus. Eles perderam a comunhão com esse Deus, que estava ali presente todos os dias, porque o pecado separou o homem de Deus e ainda separou o homem da natureza, recém-criada. O pecado, então, fez uma separação terrível entre o que Deus havia criado, o ser humano, e a natureza que ele havia colocado à disposição do homem. E quando Deus, na sua providência generosa, vinha ter contato com este homem, esse homem tinha medo de Deus. E a presença de Deus causava neste homem, muitas vezes, um certo pavor. Vemos esse relato na Bíblia. Ao ler a Bíblia, dá para sentir o pavor que o homem tinha de Deus após o pecado. Então Deus toma uma decisão fundamental. Romper com isso, romper essa separação que o pecado provocou. Então ele manda que Moisés fizesse um santuário, um tabernáculo, para que ele, Deus, o glorioso Deus, o santo Deus, pudesse habitar no meio do seu povo. Notem vocês que não é o homem que procura Deus. É Deus quem procura o homem. Até hoje, Deus está à procura do homem e quer recebê-lo no seu reino e assim ter comunhão com ele. Depois vemos mais adiante que é Deus quem desce à terra. E é Deus quem toma a iniciativa de vir habitar entre nós. Mas, quando nós examinamos esse texto lido, que é o início de uma revelação progressiva, porque tudo isso aponta para muito mais adiante, porque isso aponta para a igreja. Esse tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, já apontava para a igreja que viria depois com Jesus. Aponta para essa igreja aqui hoje. Aponta para você, que é o verdadeiro santuário de Deus. Essa palavra de Deus a Moisés já incluía você, que é esse santuário onde Deus habita. Aponta para o seu corpo, que é a habitação de Deus. Mas esse texto aqui, irmãos, está para nós como um exemplo, como um modelo de como que Deus vai trabalhar até alcançar plena revelação. Até aqui foi uma revelação progressiva. E ela vai progredindo até chegar o momento em que a revelação de Deus é plena, quando a Bíblia diz que nós somos a morada de Deus. Esta é a revelação plena desse versículo. E para entendermos essa linguagem, essa figura, precisamos entender como que esse santuário foi feito. E aqui nós podemos tirar muitas lições preciosas e aplicar na nossa vida. Primeiro, Deus deu o projeto do que Moisés deveria fazer. Rigorosamente detalhado. Se vocês lerem esse capítulo 25 do Êxodo, vocês vão ver como é que Deus é detalhista.
e apresenta para Moisés: Moisés, você não vai fazer nada da sua cabeça, nada do seu gosto, você vai fazer conforme eu estou mandando fazer, exatamente como deve ser feito. Então, dada a ordem para Moisés, veio uma primeira pergunta para Moisés. Tudo bem, eu tenho que construir um santuário, um tabernáculo, mas com que material? E quando Deus diz que farão um santuário para mim, o que Deus está a dizer que está em Êxodo 25, dos versículos 10 e 11. Diz Deus assim para Moisés: observe os detalhes. Faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro, por dentro e por fora. E faça uma moldura de ouro ao seu redor. Cabe aqui uma pergunta. Por que acácia? Se a acácia é uma madeira cheia de nós retorcidas, uma madeira dura, difícil de ser trabalhada, por que Deus não escolheu, então, para facilitar um pouco mais, o cedro do Líbano? Madeira nobre, mais macia, que os carpinteiros gostavam de trabalhar, e até hoje ainda. E por que a acácia, sendo dura, cheia de nós, retorcida, porque ela é um símbolo da nossa natureza pecaminosa. O tabernáculo, todos os móveis e utensílios neles que estão, são símbolos que nos indicam algo muito importante. Nós vamos tentar ver cada um aqui. Então, queridos, Deus escolheu habitar em nós, apesar de saber que nós somos acácia, que nós somos madeira dura, cheia de nós, retorcida. Nós somos difíceis de ser trabalhados. Portanto, uma vez determinada qual seria a madeira, Moisés teve que tomar uma outra decisão. Eu tenho que ir a campo buscar essa madeira. E a acácia teria que ser derrubada, teria que ser cortada. E a primeira coisa que vamos entender, irmãos, é que nós não podemos ser morada de Deus, a não ser que o machado de Deus corte as nossas velhas raízes. Se isso não acontecer, você não pode ser morada de Deus. Não houve transformação na sua vida. As raízes velhas permanecem. É preciso morrer para nós mesmos, para vivermos para Deus. E vivemos com Deus. Irmãos, talvez o machado de Deus precisa passar nas suas raízes e derrubar você. Para que você possa então viver com Deus. O santuário não deveria ser feito das toras da acácia. Deus dá outra ordem para Moisés. Olha, Moisés, agora você vai serrar essas toras em tábuas. Mas Deus dá um detalhe para Moisés. Deus é detalhista. Ele disse a Moisés: Moisés, tábuas iguais. Não podia ser uma tábua maior do que a outra. Nem mais estreita ou mais larga do que a outra. Não, todas iguais. Todas iguais. Por que isso, irmãos? O que isso significa para nós hoje? Significa que aos olhos de Deus não importa quem você é. Se rico ou pobre. Doutor ou analfabeto. Não importa a sua formação acadêmica, não importa em que cidade você mora, qual é o tipo de habitação que você mora. Para Deus todos somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas, são todos iguais. Indo um pouco além, Deus continua o plano dele e vai orientando Moisés e diz para ele:
Essas tábuas não serão colocadas na posição horizontal. Elas serão colocadas em posição vertical. Por que isso? Porque a posição da igreja não é de ficar deitada e acomodada. A posição da igreja é de ficar em pé, em posição de ação e de trabalho. Em tempo todo desse nosso tema aqui, nós vamos falar de símbolos. Então simbolizava isso, Deus mandando Moisés que essas tábuas fossem colocadas de pé. Notem vocês que todos esses símbolos estão olhando para a igreja. O santuário é um símbolo da igreja, o tabernáculo é um símbolo da igreja, porque igreja é o santuário da habitação de Deus. Não só a igreja coletivamente falando, mas cada um de nós é a habitação de Deus. Mas aí agora nós enfrentamos um problema, lá com Moisés. Já que estamos trabalhando com símbolos, esse santuário deveria ser levantado no deserto. Vimos que a acácia é uma árvore do deserto, só dá no deserto. E o deserto é um símbolo do mundo. E por consequência o mundo é símbolo do pecado. E como é que essas tábuas poderiam ser fincadas nas areias do deserto? Sendo essa simbologia do deserto dessa maneira. Então Deus, Todo-Poderoso, sábio, toma outra decisão. Moisés, essas tábuas não vão ser colocadas na areia do deserto diretamente. Essas tábuas vão ser colocadas de pé sobre uma base de prata. Por que prata, irmãos? Porque prata fala de redenção. Em outras palavras, nós estamos no mundo. Mas nós não somos do mundo. Entre nós e o mundo, há uma base de prata. Então, entre o mundo e nós, há a cruz de Cristo. Porque entre nós e o mundo, precisa ter essa base de prata, a cruz da redenção. Nós somos tirados do mundo, mas depois fomos devolvidos para o mundo. Mas nós não somos do mundo. E no mundo, o que nós vemos, o que nós devemos ser, é a luz de Cristo. Devemos ser aqueles que refletem a luz de Jesus. Agora notem uma outra coisa, dentro da simbologia do santuário, que tudo isso aponta realmente em direção da igreja, em direção a você, é que quando se derruba uma árvore e serra essa árvore, ela ainda está viva. A madeira está verde. Então, quando essas tábuas são serradas, elas ainda estão verdes. Mesmo sendo do mesmo tamanho, da mesma largura, elas continuam verdes, não secaram ainda. Daqui a um tempo, o que vai acontecer com essas tábuas? Elas vão encolher. E colocando essas tábuas, uma do lado da outra, com o tempo vão aparecer fissuras, vão aparecer rachaduras, fendas. Veja o que Deus manda Moisés fazer. Moisés, faça engastes nessas tábuas, de tal maneira que elas fiquem juntas, e não somente juntas, mas entrelaçadas, umas com as outras. Uma sustenta a outra, mesmo sendo verde. Não dá para separar uma das outras. Simbolicamente, irmãos, o que significa isso? Amados irmãos, nós somos mais do que um agrupamento de crentes. Nós somos uma família. Nós estamos não só juntos, mas nós estamos entrelaçados uns com os outros. De tal maneira que quando um se alegra, também todos se alegram com ele.
Mas quando um sofre e chora, todos também devem chorar e sofrer com aquela pessoa. Estamos entrelaçados. Não estamos apenas juntos. Estamos entrelaçados uns com os outros. As vitórias de um só são as celebrações dos outros. As tristezas de um são as lágrimas dos outros. Porque estamos entrelaçados uns com os outros. Por isso, irmãos, que eu posso dizer que é sinal de desequilíbrio espiritual um crente agredir o outro. Magoando, ferindo, falando mal. Isso é inadmissível. Ah, pastor, mas isso não acontece. Não acontece aqui nessa igreja. Glória a Deus por isso. Mas por aí acontece. Irmãos, nós somos um só na presença de Deus. Deus resolveu colocar esses engastes para que nós estejamos não somente perto uns dos outros, mas entrelaçados realmente uns com os outros. De tal modo que não tem como separar. Pois bem, estão lá as tábuas de pé. Vejam comigo esse santuário pronto. O tabernáculo de Deus. Quem olha de longe vê a acácia. Acácia, repetindo, é símbolo da nossa natureza pecaminosa. Difícil de ser trabalhado. Somos duros, cheios de nós. O que Deus mandou Moisés fazer? Cobrir essas tábuas com ouro puro. De tal maneira que quem olha não vê mais a acácia. Quem olha vê ouro. O que significa isso, irmãos? Significa que tanto eu quanto você, que somos pecadores, fomos justificados e fomos revestidos com a valiosa justiça de Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o nosso pecado. Ele vê a justiça de Cristo imputada a cada um de nós. Quando Deus olha para nós, a acácia, ela foi coberta de ouro. O ouro da glória de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Glórias a Jesus. Obrigado, Jesus. E Deus então nos vê na perspectiva do Filho. A justiça do Filho foi colocada em você. Foi coberto por ela. Nós somos cobertos pela justiça de Jesus. Tanto é que a Bíblia diz assim: não tem mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo também tem que estar no nosso coração. É assim que Deus olha para você, coberto de ouro puro, coberto da sua própria glória. Meus amados irmãos, esse santuário, esse tabernáculo, vamos conhecer um pouco melhor. Esse tabernáculo, ele tinha... Cadê aquela luzinha vermelha que aparece aqui? No meio, aqui está. Irmãos, vejam só, detalhes do tabernáculo. Não, isso não é uma foto oficial, pois não, porque não tem nenhuma foto do tabernáculo, mas isso aí, a criatividade, né, humana, nos trouxe aí, e eu acredito que o tabernáculo, pela descrição da Bíblia, era isso aqui mesmo. Aqui em volta, nós vemos aqui uma espécie de uma cerca, né, que é toda de pano, de tecido, e o tabernáculo tinha 3 partes, 3 divisões, como uma sala tem, como uma casa tem sala, copa, cozinha, quartos, etc. Aqui na primeira parte do tabernáculo, essa área aqui externa, chamada átrio, aqui ficava primeiro esse altar de bronze. Agora, irmãos, por que bronze? Por que bronze? O altar de bronze era isso aqui. Altar de bronze. Era aqui onde os sacrifícios eram
executados, os sacrifícios eram feitos aqui. E sabe por que bronze? Porque bronze simboliza juízo. O sangue era derramado aqui, neste altar de bronze. Nenhum sacerdote podia entrar no santuário para adorar a Deus, a não ser que primeiro passasse pelo altar de bronze, pelo altar dos sacrifícios. O que significa isso para nós? Ninguém pode adorar a Deus sem primeiro passar pela cruz. Se você não estiver coberto com o sangue de Jesus, te limpando, te purificando, não pode ser um adorador. Primeiro precisa passar pelo altar de bronze, a cruz de Jesus. Ninguém entra no santuário sem passar por lá. Ninguém é habitação de Deus sem passar por lá. E ninguém presta culto a Deus sem passar pela cruz. Mas ainda depois do altar de bronze, ficava uma bacia. Deixa eu voltar aqui. Estão vendo? Desculpa as tecnologias. Aqui, ó. Ver aqui, isso aqui é tipo uma bacia, uma pia com água. Uma pia também de bronze, que ficava aí no átrio. E o sacerdote, antes de entrar para o lugar santo, ele tinha que se purificar aqui. Lavar as suas mãos, se purificar. E sabe o que significa isso, irmãos? Significa que, embora nós já sejamos justificados, continuamos pecadores. Não é verdade? Qualquer pessoa que tenha percepção da vida sabe que pecamos. Ainda que por ações, palavras, omissão, pensamentos. Quanto mais perto de Deus você está, mais consciência você tem disso. Quanto mais distante de Deus você está, menos consciência você tem disso, de que é pecador. Então, para que você chegue à presença de Deus para adorar, você tem que ter mãos limpas e os pés purificados. Esta é a simbologia. Nós temos que passar constantemente pelo processo da santificação. Qual é o processo da santificação? Procure Gálatas 5, 22. Lá fala sobre o fruto do Espírito é. Ele fala das 9 virtudes, dos 9 atributos do Espírito Santo que nós temos que praticá-los na nossa vida. Amor, paz, alegria, lembra-se? Vivendo isto, nós vamos deixar de viver os desejos da carne, que é a nossa acácia. Então, quando o sacerdote passava pelo altar de bronze e pela bacia com água, aí sim, ele estava habilitado para entrar aqui dentro. E diz a Bíblia que ali dentro tinha três móveis. O primeiro deles, logo na entrada aqui dentro, logo na entrada do santuário, tinha ali uma mesa chamada a mesa com os pães da proposição. Ali eram 12 pães. E simbolicamente esses 12 pães representam as 12 tribos de Israel. E esta mesa, meus queridos, aponta-nos, fala-nos de Jesus. A primeira coisa quando nós entramos na igreja para adorar, é que nós viemos aqui para nos alimentar de Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Nós precisamos, irmãos, nutrir a nossa alma desse pão.
Mas depois que nós passamos, então, pela mesa dos pães da proposição, aqui ao lado tem o altar de incenso. E o incenso, ele era queimado toda manhã e toda tarde. Continuamente. Nesse altar, esse fogo não podia ser apagado. Porque o altar fala-nos de oração, que sobe do altar para o trono. Não falamos assim? A nossa oração chegou ao altar de Deus como um aroma suave. Quando você se alimenta de Cristo, é que você tem comunhão com Deus por meio da oração. Você não chega a Deus pelos seus esforços. Você chega a Deus quando você está em Cristo e com Cristo. Então, se você ora, as suas orações sobem como um aroma suave e chegam até a presença de Deus. E quando nós nos alimentamos de Cristo e buscamos a presença de Deus pela oração por meio de Cristo, aí nós vamos para o terceiro elemento. O candelabro, ou também conhecido como menorá. Esse é um candelabro judaico de 7 hastes, 7 luzes. E aí assim, quando nós nos alimentamos de Cristo, e quando nós temos vida de oração, é que você pode brilhar. E testemunhar ao mundo como se você fosse o próprio candelabro neste mundo tenebroso. Porque o que diz a Bíblia? Que nós somos o que no mundo? Luz do mundo. Candelabro nos traz essa informação. Que nós somos luz do mundo. Mas havia uma cortina entre o lugar santo havia uma cortina que separava... Havia uma cortina que separava, aqui uma tenda única, mas aqui tinha no primeiro ambiente o chamado lugar santo. Após o lugar santo, era o lugar santo dos santos. Uma cortina separava esses dois ambientes, e lá dentro do lugar santo dos santos, tinha somente um móvel, um objeto, dos mais importantes que estavam dentro desse lugar santo. A Arca da Aliança. Irmãos, se o santuário aponta para a igreja, a Arca da Aliança aponta em direção a Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus está entre nós. A aliança, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Mas Jesus está em nós. E aqui cabe uma pergunta: de que material foi feita esta arca? Da acácia. Mas como assim? O que isso quer dizer? Irmãos, nós somos pecadores, a acácia é símbolo do nosso pecado, madeira dura, cheia de nós, retorcida, mas Jesus não tem pecado, nunca teve. Então, por que a arca foi feita de madeira de acácia? É porque Jesus, mesmo não tendo pecado, ele se fez pecado por nós. Ele se fez um pecado por nós. Quando ele foi para aquela cruz, Deus lançou sobre ele toda a iniquidade, toda a culpa dos nossos pecados. A iniquidade de todos nós. Ele foi feito pecado por nós. Ali na cruz, Jesus era todo acácia. Lá estava o meu, o seu, o nosso pecado. Mas essa acácia também foi toda coberta de ouro. Porque ele pagou o preço
pelos nossos pecados. Muito mais do que preço de ouro, preço de uma vida. Ele adquiriu para nós, irmãos, a eterna redenção. E nele nós somos perfeitos aos olhos de Deus. Dentro desta arca da aliança, haviam 3 objetos. Um deles era o vaso com o maná. Aquele maná que descia dos céus, que o povo foi alimentado por Deus no deserto. Dentro dessa arca tinha também as tábuas dos 10 mandamentos e a vara de Arão que floresceu. Se quiserem saber um pouco mais sobre essa vara de Arão, leia o livro de Números, capítulo 34. Tem boas informações lá. E esses 3 objetos, irmãos, apontam para Jesus. Por quê? Jesus é a verdadeira palavra de Deus. Jesus é o verdadeiro maná, o pão do céu. E ele, ao morrer, tornou-se vara seca, mas ao ressuscitar, essa vara floresceu. Ele é a nossa esperança, irmãos. Jesus Cristo habita em nós. Mas chegou um dia que Deus deu um passo a mais. Como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, o próprio Deus agora, não por meio de símbolos, mas por meio da sua própria pessoa, desceu à terra. Ele veio e vestiu pele humana. Ele calçou as sandálias da humildade. Jesus Cristo pisou o nosso chão, ele bebeu a nossa água, comeu o nosso pão, sentiu a nossa dor, chorou a nossa lágrima e carregou sobre si a culpa do nosso pecado. E ele pessoalmente veio morar conosco. Ele veio não apenas para falar sobre Deus. Ele veio para revelar Deus. E assim nós vemos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. E Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? Eu e o Pai somos um só. Somos um. Que verdade bendita, irmãos. Que verdade maravilhosa é essa. Eu e o Pai somos um. Deus se aproximando, Deus buscando, Deus nos atraindo com cordas de amor. É impossível resistir a isso. Uma vez Jesus disse para os discípulos dele, lá no cenáculo: convém que eu vá. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Eu irei para o Pai, mas enviarei sobre vós o Espírito Santo. Porque agora, irmãos, nós vamos ver Deus dar um passo a mais. Agora esse Deus não veio apenas habitar entre nós. Esse Deus veio agora habitar dentro de nós. Porque ao enviar o seu Espírito, esse Espírito veio morar em nós, para habitar em nós. Porque tudo isso, desde Êxodo 25:8, já apontava em direção a nós. Eu peço agora, irmãos, para que nós leiamos juntos 2 versículos que estão em 1 Coríntios 3, 16 e 17, que fala quem é você. Diz assim, vamos lá? Vocês não sabem. O que nós somos? Sagrados. Somos sagrados, irmãos.
E sabe o que é glorioso? Nós lemos aqui nesse versículo e entendemos. É que nós fizemos uma descrição do santuário, não foi? E depois fizemos uma descrição do lugar santo dos santos. O átrio tinha 3 sítios, o santuário. O átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Havia aquela cortina que separava os 2 ambientes. Nesse lugar, só o sumo sacerdote que podia entrar uma vez por ano. E assim, quando ele entrava no lugar santo dos santos, ele tinha que amarrar uma corda no pé, porque se lá ele morresse, ninguém podia entrar lá. Então ele era arrastado cá para fora. E quando o sacerdote fazia o sacrifício, ele derramava o sangue em cima da tampa da arca, chamada propiciatório. E ali a glória de Deus se manifestava. E Paulo disse aqui, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aqui a palavra santuário, irmãos, é a mesma palavra para santo dos santos. Então você pode dizer que eu sou o santo dos santos. Onde Deus habita, onde Deus se manifesta. Não somos apenas o santuário do Espírito Santo, somos o lugar santo dos santos. O nosso corpo é exatamente o palco onde a glória de Deus se manifesta. Irmão, sabe o que é glorioso dizer isto? É que no dia que Jesus morreu na cruz, diz a Bíblia que o véu se rasgou de alto a baixo. O que significa esse véu ter sido rasgado? É que naquele momento estava se encerrando, acabando o sacerdócio levítico. Naquele momento estava se encerrando um ciclo. Agora não tem mais sumo sacerdote. Agora não tem mais alguém para representar você. Agora todos nós fomos feitos sacerdotes. E todos nós podemos entrar na presença de Deus para adorar a Deus, porque agora nós somos livres e temos livre acesso a Deus Pai por causa de Jesus Cristo. Louvado seja Jesus Cristo. Então, o meu corpo, o seu corpo, é o santo dos santos, onde o Espírito Santo habita e onde a glória de Deus se manifesta. Vamos ler um pouquinho mais da Bíblia. Acaso irmão, se nós entendemos realmente essa preciosa verdade, ela pode nos ajudar a mudar completamente a nossa vida. 2 versículos tão simples, mas de uma consequência tão profunda. Irmãos, nós temos noção do que é sagrado e do que é profano. Eu creio que todo ser humano tem essa noção. Pelo simples fato de você passar por aquela porta e entrar aqui neste templo, neste ambiente, nós já temos uma postura diferente, não temos? A nossa postura aqui é diferente, quando cá dentro nós estamos. Nós não podemos e não falamos aqui qualquer coisa. Aqui não há discussões. Aqui dentro, nesta casa, há respeito. Embora sendo uma casa de madeira, de tijolo, de pedra, ela foi consagrada para o serviço de Deus. Mas o verdadeiro santuário de Deus, embora essa casa deva ser respeitada, o verdadeiro santuário de Deus é o seu corpo. É no seu corpo que Deus habita, é no seu corpo. O seu corpo é o santo dos santos. Agora pense comigo, irmãos, se nós ousaríamos profanar a casa de Deus. Só de pensar nisso já nos causa um profundo constrangimento, não é? Mas quem habita em nós nos leva para uma leitura da Bíblia, em Efésios 3,19, que diz assim: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Continue a leitura de Efésios 3, de 19 em diante. E nos leva também para ler Efésios 1,23, que diz assim:
É o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, ou seja, Jesus Cristo. E levo você também para ler Efésios 15, 18, quando Paulo escreveu assim: deixe-se encher pelo Espírito. Quando antes ele fala, não vos embriagueis com vinho. Você é a morada não apenas do Espírito. Você é a morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você não é apenas a morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é a morada da plenitude do Pai, da plenitude do Filho e da plenitude do Espírito Santo. É algo mais. A Bíblia diz que você e eu, nós, igreja, somos a morada plena do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos vaso de honra, apesar de sermos frágeis. Mas a grandeza desse vaso, desse santuário, está em quem mora dentro dele. Que gloriosa verdade, irmãos, revelada lá no passado e que se confirma em nós hoje. E farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Que Deus nos abençoe. Glórias a Deus.